Após a vitória do Flamengo para cima do São Paulo por 2-0, Felipe Luiz abre o jogo e os jornalistas repercutem a entrevista de Felipe Luiz sobre Pedro no Flamengo. Se liga! Os jogadores do Flamengo esperavam do técnico Felipe Luiz algum tipo de atitude. Não que tivessem feito cobranças ao treinador para que ele algo dissesse a respeito do comportamento de Pedro no dia a dia de treinamentos, mas o empenho abaixo daquilo que se espera do atleta, aquilo que os demais apresentavam, obviamente chamou a atenção. Um bom contraponto, Danilo, um jogador com uma história muito maior do que a do Pedro, evidentemente, no futebol, com uma grande carreira internacional e que também não está jogando como titular. Léo Pereira e Léo Ortiz, mais uma vez, foram os zagueiros titulares do Flamengo. E não se vê nenhum problema, tampouco se fala de falta de empenho do experiente zagueiro que veio da Juventus da Itália para o futebol brasileiro. Pedro, segundo Felipe Luiz, teve um comportamento muito aquém, para dizer o mínimo, né? Usou até palavras muito mais fortes na coletiva após a vitória sobre o São Paulo por 2-0. Quando Pedro se comporta assim, Felipe Luiz chega, pelo menos é o que se percebe, no limite e leva a coisa a público dessa maneira, fica muito evidente que o técnico tenta proteger o próprio grupo e não um jogador. A grande questão é como Pedro vai assimilar essas críticas feitas publicamente. Terá humildade, capacidade de refletir e corrigir aquilo que não está legal, ou vai preferir, mais uma vez, como acontece com tantos jogadores em situações assim no futebol brasileiro, pensar num outro rumo. O fato é que, para sair do Flamengo, alguém terá que pagar uma multa. E é muito pouco provável que ela seja de apenas 15 milhões de euros. Felipe Luiz acabou de falar sobre o assunto Pedro. Poucas vezes na minha vida eu vi um treinador ser tão sujeito ao homem como o Felipe Luiz acabou de ser. E eu tenho certeza que se você assistiu a entrevista, você está impressionado. Se você não assistiu, você vai ficar. Por quê? Porque é muito raro ver esse tipo de atitude, embora ela pudesse ser um pouco mais comum no futebol brasileiro, no futebol de maneira geral. O Felipe Luiz sentou ali, todos os repórteres, obviamente, querendo saber do assunto. O que aconteceu? É o seguinte, Pedro não está me entregando isso. Se o Pedro quiser ser meu amigo, muito que bom. Se o Pedro quiser jogar, tô com ele, não quero que ele saia, acho importante. Se correr mais, se dedicar mais, entregar o que eu quero, vai jogar. Se jogar, quiser me abraçar, ótimo. Se fizer o gol e não quiser me abraçar, foda-se, eu quero ganhar. Tô aqui para isso, profissionalmente, etc. Meu irmão, mas não dá para tirar uma linha, assim. Claro que nós não sabemos, né, qual que o que o Pedro tá ou não entregando no treinamento, isso aí a gente tem que confiar, porque o Felipe Luiz não iria mentir nisso numa coletiva, até porque eu conheço um pouco da índole do Felipe Luiz, sei que jamais ele faria uma sacanagem com um jogador que tivesse lá se esforçando, dando o seu melhor. O Pedro provavelmente está insatisfeito, provavelmente não está rendendo tudo que pode, o Felipe Luiz tirou ele do time, foi lá e deu uma explicação verdadeira. É isso. Se quiser jogar comigo, vamos jogar. Não precisa me abraçar, não precisa gostar de mim. Só quero que você jogue, quero que você dê o seu melhor. Se eu acho que você não está dando o seu melhor, pronto, acabou. Tem um pequeno ponto na entrevista que pode ser um ponto interessante. Ele fala, o Pedro, quando ele estiver ali segurando a bola, tal, aí eu acho que pode estar o detalhe da história toda. Que seria mais fácil de ser resolvido se for isso. Talvez essa função de costas, de segurar, prender a bola, brigar com o zagueiro para preparar a jogada para alguém, não seja muito o que o Pedro queira e goste e saiba fazer. Então talvez aí haja uma divergência, que era mais fácil ter sido resolvido internamente. Já que a coisa virou do jeito que virou, né, ficou esse clima desagradável ao ponto do Felipe Luiz ter que expor toda a situação e deixou o Pedro, evidentemente, numa situação difícil, né? Mas se eventualmente tudo isso realmente está acontecendo dessa forma, ele está dando chilique, quer ir embora, não sei o que lá, desculpa, mas cabe ao treinador também se defender e falar, não estou escalando o cara porque eu estou de sacanagem, estou escalando o cara porque é o quê? Lógico, você acha que eu não quero ter o Pedro de centroavante? Mas o cara não está afim aqui, não está rolando, então, não vou escalar. Felipe, você é uma pica, parabéns. Falar para vocês aqui rapidinho. Felipe Luiz está dando coletiva. Venceu o São Paulo hoje, mas a coletiva está em cima da ausência do Pedro, dos convocados para o jogo. E poucas vezes, numa situação como essa, eu vi um treinador sendo sincero, falando a verdade, sem achar desculpas, passar a mão na cabeça, tentar não construir ali um relacionamento ruim com os jogadores. Falou a verdade, Pedro não está treinando bem, Pedro não está batendo as metas, em todos os quesitos ele é o último, assim não vai jogar comigo,
ele é importante, eu não quero vender ele, não vou achar outro jogador que faça 25, 30 gols, como o Pedro. Ou seja, o Pedro deve estar tendo um comportamento pós a lesão dele, que até me surpreende, viu? Até pelas entrevistas do Pedro, me parece um cara muito humilde, assim, me parece um cara muito simples, mas alguma coisa está acontecendo para ele estar tendo esse comportamento. E o Felipe vem a público e, cara, claro nas palavras, claro nas declarações, falando o que realmente está acontecendo. E, obviamente, ficou nítido que o problema é o Pedro, né? Ele falou, cara, se o Pedro não quiser me cumprimentar, se o Pedro não quiser falar comigo, quiser me abraçar, tá tudo bem, irmão. Eu quero ele dentro de campo, fazendo gols e ajudando a gente a ganhar, porque eu quero ganhar, segundo o Felipe Luiz. Impressionante. Boa entrevista. Muito boa entrevista. Óbvio que vai ter parte da imprensa que vai falar, pô, não pode falar isso tem que se resolver internamente. E aí outros vão falar, a gente não tem acesso, né? E aí quando tem um acesso, quando sabe da real, né? Parabéns, Felipe Luiz. Boa entrevista. Fazia tempo que eu não vi um treinador falando assim. Sem fazer média, sabe? Ótima entrevista. Só para dizer que o Felipe Luiz acabou de confirmar tudo o que eu trouxe em primeira mão. Eu sei que muito mau caráter dessa imprensa copiou a minha informação exclusiva e colocou dentro de matériazinha, inclusive do Globoesporte.com. Mas uma mensagem que eu passo para eles: continua me assistindo, continua atrás de mim, porque eu vou continuar trazendo notícia exclusiva. Quando eu solto uma notícia, é porque eu apuro pra caramba, eu trabalho pra caramba, e eu não preciso ficar me garantindo na informação dos outros. Cara, muito orgulho, porque o Felipe Luiz acabou de confirmar, disse que foi lamentável, disse que se ele não fizesse nada com o Pedro, ia contaminar o grupo, e foi tudo que eu trouxe, Então é orgulho pra caramba do meu trabalho. E quem às vezes tenta falar, será que o pilhado tá dizendo a verdade? Confia mais, porque o meu trabalho é muito sério. Tá aí, rapaziada, galera aí da mídia repercutindo aí a entrevista coletiva de Felipe Luiz, onde ele esclarece tudo o que está acontecendo entre ele e o Pedro, né? Pedro que ficou fora do confronto contra o São Paulo, né? Nem relacionado, nem ficou no banco, ficou fora realmente. E o Felipe Luiz expôs tudo em entrevista coletiva pós-jogo, Flamengo 2-0 no São Paulo. E aí os jornalistas estão falando aí e rasgando o verbo e elogios a Felipe Luiz por conta dessa entrevista. Como o Denilson falou, né? Pouquíssimas vezes ele viu, né, na realidade, um treinador vir a público e mandar a real, mandar tudo no ventilador. Cara, e mais uma vez eu falo, se o Pedro, como, né, eu quero acreditar também, né, que o Felipe Luiz não esteja falando mentira, não tem por que ele falar mentira, não dá para entender o Pedro. O Mauro César levantou aí o Danilo, jogador europeu, né, passou aí 13, 14 anos da vida dele jogando na Europa, tá no banco de reservas sem reclamação, cara. Sem biquinho, sem nada. E o Pedro, né, se ele fizer a parte dele, ele é titular não só no Flamengo, mas se ele sair do Flamengo, ele é titular em qualquer lugar, em qualquer time do Brasil. É só ele fazer a parte dele. Mas aí eu quero ouvir você. O que você achou dos comentaristas aí analisando e elogiando pra caramba o Felipe Luiz nessa entrevista coletiva? Deixa a sua opinião, seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. E eu fico por aqui até a próxima. Valeu!